Alô, alô, estou aqui a gravar o segundo episódio à noite, antes de um feriado. Foi o momento que encontrei de maior paz para fazer este exercício e vou trazer aqui uma reflexão direcionada para quem tem escritórios jurídicos e que vem de uma pergunta / uma necessidade que me foi levantada na segunda edição do GEE, o Gestão Estratégica de Escritórios Jurídicos, que aconteceu agora no início de junho. E o ponto que foi levantado foi a dificuldade dos profissionais jurídicos em precificar. E efetivamente é um tema muito relevante na área jurídica, que é quanto é que nós cobramos, o facto de não existirem tabelas de honorários definidas, que o facto de não existirem tabelas de honorários vai levar a que existam muitos colegas a cobrar valores absurdos para baixo, porque absurdos para cima, eu acho que se cobram preços absurdos para cima e os clientes pagam, é porque a partir destas pessoas estão a fazer alguma coisa bem. Mas absurdos para baixo é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em compreender. Já sabem, cliente que vem pelo preço, vai pelo preço. E primeiro, deixem-me partilhar que eu acho uma estupidez completa a ideia de existir uma tabela de honorários que seja vinculativa. Sei que não há muita gente a defendê-la, mas acho que não faz sentido nenhum, porque nós somos profissionais liberais, temos negócios, cada negócio é um negócio diferente, basta pensar que nós temos 26 pessoas aqui na PIA, na verdade 25, para já, estamos a contratar a 26ª, e obviamente o tipo de negócio que nós temos aqui é radicalmente diferente do negócio de um colega ou uma colega que tem um escritório mais pequeno em dimensão, uma estrutura mais pequena, um posicionamento diferente, provavelmente fatura tanto ou mais que nós, quer dizer, provavelmente não. Provavelmente fatura bem e tem uma margem se calhar até maior do que a nossa, simplesmente, obviamente, comparando margens em termos de volume, a sua margem é mais pequena, mas não quer dizer que não resulta. O que eu quero dizer é, se os negócios são diferentes, a tabela de honorários não faz sentido ser igual em ambos os casos. Acho, obviamente, que deve haver na componente da formação alguma orientação, sem dúvida concordo com essa visão, mas acho que não deve haver uma ideia de no início de carreira cobras isto, depois cobras aquilo, depois cobras não sei o quê. Alguns escritórios posicionam-se mais na vertente processual, como departamentos processuais de empresas, outros posicionam-se mais como representação, mandato judicial, etc. Outros posicionam-se mais como consultoria, assessoria, planeamento estratégico, etc. Outros fazem tudo, portanto, logo aqui ia ser difícil ter uma tabela de honorários para toda a gente. Mas, independentemente disso, eu acho que a maioria dos escritórios não tem um problema de tabela de honorários. Tem um problema de produto e serviço. Ou seja, não sabem como estruturar os seus serviços. E eu admito que é muito difícil. Para quem está desse lado e não é jurista, vai reconhecer que quando vocês procuram um escritório jurídico, vocês procuram soluções. Vocês procuram, no final do dia, soluções adequadas à vossa necessidade específica. E como o jurídico não é o tipo de área que vos coloca necessariamente mais dinheiro no bolso, sei lá, quem monta equipas comerciais pode vender que vai garantir um crescimento de 30%. Quem trabalha em cobranças pode garantir que vai meter 20% ou 30% mais de liquidez nas empresas através da recuperação de determinados valores. Para quem trabalha numa vertente de planeamento estratégico, etc., ok, na otimização fiscal, sim, nós conseguimos também colocar a nossa proposta de valor no ganho financeiro do cliente, mas nós depois temos 1 milhão de coisas em que o jurídico é valiosíssimo, numa ideia de proteção, prevenção, blindagem, etc., em que nós não conseguimos simplesmente vender em pacotes. Ou seja, se há um cliente que chega e tem uma necessidade de um divórcio, mais uma retificação de áreas no imóvel, nós vamos ter que nos adaptar àquilo. Se há um cliente que chega e tem um divórcio, mas tem uma especificidade, porque entretanto tem 3 filhos não sei onde, já não podemos ir pelo mesmo serviço. Ou seja, nós não estamos a vender assessoria jurídica para um divórcio. Nós estamos a vender assessoria jurídica para um divórcio muito mais complexo. Ou seja, e atenção, se estivermos a falar de um escritório full service, mais complexo isto fica. Porque em cada área de atuação o número de serviços que podem ser solicitados é muito maior.
Há escritórios que se posicionam apenas numa ou duas áreas, fica muito mais claro, conseguem dizer, pá, não, eu CPCVs não faço, se quiseres faço o acompanhamento todo da transação imobiliária. Ou então não faço nada. Há muita gente que faz isto, é algo que eu faria se trabalhasse sozinho neste momento, posso-vos garantir. Trabalhando sozinho o meu risco seria menor, logo eu aceitaria o risco de perder clientes por não fazer determinados trabalhos. O que é que nós fizemos na PIA para tentar tornar mais claro para os clientes e para nós, também no momento de precificar? Tipificamos os tipos de serviço que temos e os tipos de relação que temos com os clientes. Então temos os one-timers, os projetos / acompanhamentos e as avanças. Diferenças entre eles. O one-timer é o cliente que precisa de algo mais instantâneo, algo mais rápido, um contrato, uma consulta, um parecer jurídico, uma coisa do género, tudo o que é mais transacional. O projeto / acompanhamento é algo mais estruturado, tendencialmente mais demorado no tempo, 1 mês, 3 meses, 6 meses, eventualmente vai envolver aqui 2 ou 3 reuniões, alguns pontos de contacto, e depois a avança é um produto completamente diferente, é um produto mensal, que se pretende de muito longo prazo, é o produto em que nós estamos a trabalhar em alto nível o LTV do cliente, e todos estes tipos de produto têm naturalmente tipos de preço diferentes, envolvem um esforço da nossa equipa completamente diferente, porque num projeto eu se calhar vou colocar 2 ou 3 pessoas, num on-timer tipicamente só coloco uma, numa avança se calhar vou colocar umas vezes uma pessoa, outras vezes 5, outras vezes 10, outras vezes não coloco ninguém porque não houve trabalhos na avança naquele mês, mas tem que ter uma equipa pronta para responder se o cliente precisar. E estas complexidades vão me permitir perceber o quê? Que o on-timer tipicamente está mais próximo de um serviço com um valor mais pré-determinado. O pacote de acompanhamento, o serviço de acompanhamento, projeto / acompanhamento, já vai ser orçamentado caso a caso com orçamentos completamente distintos, porque vamos precisar de dar acompanhamentos completamente diferentes. Se eu acompanhar alguém que está a comprar a sua habitação própria, é uma coisa; se eu acompanhar uma empresa que está a comprar uma carteira de imóveis, é outra; se eu acompanhar uma empresa que está a fazer um M&A de outra empresa na sua área, é uma coisa; se eu acompanhar um fundo de investimento que está a fazer um M&A de, sei lá, outro fundo de investimento, é outra coisa. Portanto, aqui a precificação será diferente, mais complexa, mas também mais focada, ou ainda mais focada na complexidade do serviço. A avança tem um preço fixo, tipicamente. Há ali alguns variáveis que ficam previstos no contrato para caso ceda aquelas horas, para tudo o que sejam processos de especial complexidade e por aí vai. E para nós é muito importante esta diferenciação nestes três. Porquê? Comunicação que nós temos e explicamos isto aos clientes. O cliente do one-timer não tem uma comunicação privilegiada com a nossa equipa, porque era impossível. Não é uma questão de má vontade, é que era impossível. Porque nós temos muito cliente novo, muito cliente que é recorrente na ótica do cliente, que vem uma vez por ano, mas para nós essa recorrência fica curta num serviço one-timer. E se nós tivermos um tipo de serviço em que vendemos uma assessoria para a elaboração de um contrato e o cliente tem carta branca para ligar para qualquer pessoa da nossa equipa, este modelo não é sustentável, não numa empresa do nosso tamanho. Então, o que é que nós fazemos? O one-timer são clientes que têm um fluxo de contacto que é contactam a nossa gestora de clientes e a nossa gestora de clientes distribui o trabalho. Se a pessoa quiser reunir e contactar diretamente com algum dos nossos profissionais, naturalmente nós damos liberdade para um telefonema breve no âmbito daquele trabalho. Há alguns one-timers nos quais nós agendamos reuniões de 15 minutos para alinhamento da estratégia para aquele one-timer, apesar de ser uma coisa simples. Sei lá, estou a pensar num contrato de parceria, um CAEP, um CPCV, há necessidade de alinhar, então marcamos uma reunião para definir essa estratégia e uma coisa rápida, daí os 15 minutos. Se for uma coisa mais elaborada, o que é que fazemos? Primeiro agenda a consulta, fazemos o diagnóstico, traçamos um plano de ação mais técnico, mais complexo, e esse é o ponto de contacto do on-timer com a nossa equipa. Seguimos em frente.
No cliente de projeto / acompanhamento, nós já temos um cuidado maior. Enquanto o projeto está a decorrer, obviamente aquele cliente vai ter um contacto direto com aquela equipa com quem está a trabalhar. Tentamos também limar aqui algumas arestas. Há alguns projetos que nós temos claramente reunião de diagnóstico, reunião de alinhamento e reunião de entrega. Explicamos ao cliente que esses são os pontos de contacto. Há outros projetos que nós, percebendo que vamos precisar de um contacto constante com o cliente, no próprio orçamento já incluímos essas horas de contacto, e-mails, chamadas, etc. Ainda assim, o cliente deste projeto tipicamente não é o cliente que vai ter um problema qualquer, noutra área qualquer, que não aquela que está orçamentada e que está a ser trabalhada, vai ligar aqui para o escritório e ter uma resposta. Depois temos o cliente da avança. Esse sim, que para nós é o cliente prioritário. Que é o cliente que, no fundo, está a pagar para conseguir esclarecer aquelas questões que parecem demasiado diminutas e demasiado rápidas para ter que estar a marcar uma consulta para daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, eventualmente daqui a uma semana, e estar a pagar algumas centenas de euros por uma consulta, mais de uma centena de euros por uma consulta, que na verdade vai ficar esclarecida em 2 ou 3 minutos. Então, como há muitos clientes que precisam desse aconselhamento rápido, precisam de representação em negociações, precisam da parte processual, precisam de brainstorming de ideias sobre os seus negócios e, acima de tudo, precisam de uma equipa jurídica que conheça o seu negócio para não ter que estar constantemente a passar pelo processo de onboarding, a Avença é a solução certa. Então a nossa equipa, olhando para isto, o que é que sabe? Cliente avançado tem sempre prioridade no atendimento, é o tipo de cliente que, embora nós saibamos que vai trabalhar mais com a equipa de imobiliário, ou mais com a equipa de societário, ou mais com a equipa de laboral, se for preciso qualquer outra equipa, vai ter que entrar em jogo. O cliente de projeto / acompanhamento, vamos limitar os contactos ao âmbito daquele projeto, e o cliente one-timer, nós, obviamente, vamos procurar sempre a satisfação do cliente, mas não podemos despender de muito tempo com esse cliente, porque lá está. Nós não temos uma equipe infinita e esse tempo que dedicamos ao cliente do on-timer vai atrasar projetos e vai atrasar avanças. Este é um trabalho muito difícil. É um trabalho difícil de estruturar, difícil de organizar as equipas, difícil de gerir as expectativas dos clientes. Claro que não vos vou mentir, um cliente que é um on-timer, mas volta 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses para um serviço, mesmo que seja de um valor muito baixo, obviamente nós temos um cuidado diferente com esse cliente. Só que tipicamente é um cliente que também já sabe qual é a nossa forma de trabalhar. Qual é o problema do on-timer? É que cada vez que nós temos um on-timer e é um cliente novo, o problema, atenção, não é problema nenhum, é uma característica. Cada vez que nós temos um on-timer e é um cliente novo, nós temos um processo de onboarding novo. É um cliente que não sabe exatamente quando é que nós vamos enviar a fatura, é um cliente que tem dificuldade em perceber como é que é a nossa dinâmica, com quem é que vai falar, se deve contactar por e-mail ou por telefone, e nós temos todo este processo de adaptação e de integração do cliente. No projeto de acompanhamento, nós temos também este onboarding, mas para um projeto mais rentável e que vai ocupar mais tempo. No projeto de Avença, nós desenvolvemos amizade com o cliente, conhecemos a realidade do seu negócio, às tantas estamos a discutir como amigos e como empresários visões para o seu negócio e depois fazemos uma coisa, pelo menos tentamos fazer, que é envolver os clientes avançados no nosso ecossistema, que é uma coisa que eu recomendo a toda a gente que tem um escritório jurídico, que é: vocês não são só o departamento jurídico dos vossos clientes avançados. Vocês são um confidente desses clientes e vocês também têm a vossa identidade. E, portanto, se os clientes estiverem à vontade para isso, organizem um almoço de clientes avançados. Nós já o fizemos, vamos voltar a fazer com muita regularidade. O único almoço que fizemos até agora correu incrivelmente bem, foi um verdadeiro invento. Correu muito bem, os clientes deram-se todos maravilhosamente, não foram todos, é um facto, até porque na altura nós não organizámos para todos os clientes avançados, foi especificamente para alguns clientes aqui da região e também para alguns clientes novos, não íamos conseguir organizar como queríamos para toda a gente, mas vamos organizar um com todos os clientes avançados. Envolvam os clientes avançados nas vossas comunidades. Para quem não tem comunidades, criem-nas. Olhem o valor de terem, por exemplo, uma newsletter para os vossos clientes avançados. Olhem o valor de organizarem um webinar de vez em quando e comunicarem aos vossos clientes avançados que vão ter esse webinar. O que é que nós fazemos aqui?
Para os nossos clientes avançados, aproveitamos as comunidades que temos no nosso grupo. A Legal Factor vai organizar um evento, os clientes avançados têm acesso gratuito ao evento. A Legal Factor vai organizar uma imersão presencial, os clientes avançados vão ter um acesso privilegiado a essa imersão presencial. PIA Summit, oferecemos bilhetes aos clientes avançados. Isto aqui é um over-delivery que para nós não nos custa nada. Pelo contrário, nós sentimos-nos bem em envolver os clientes avançados connosco. Também é verdade que, tendo em conta o tipo de avanças que nós desenvolvemos, que é uma espécie de all-inclusive dentro daquelas horas, que na verdade eu acho que é o modelo da maioria dos escritórios, nós temos algum cuidado, já rejeitámos algumas avanças, de certeza que vamos rejeitar muitas mais avanças. E temos muito gosto de trabalhar com as empresas que trabalhamos e se tiver algum cliente avançado desse lado, obrigado pela vossa confiança, é de facto muito, muito bom. E eu acho que isto é algo que os escritórios deveriam fazer, que é estruturar os seus serviços em graus de importância. Porque depois vamos cair num erro, que é toda a gente é cliente. E, meus queridos, alguém que liga com meia dúzia de dúvidas não é cliente, é um interessado, é um potencial cliente. Mas nós temos que perceber o que é alguém que está a fazer, que faz um telefonema e tem de facto ali algumas dúvidas para perceber se faz sentido avançar para uma consulta, de alguém que está a fazer algumas questões para evitar uma consulta. São duas coisas completamente diferentes. E eu não vos vou mentir, nós já tivemos aqui várias situações em que a lead não reagiu bem, porque foi um cliente que trabalhou 2 ou 3 vezes connosco ao longo de 3, 4 anos e que sentiu que nós tínhamos a obrigação de dar, eu não queria usar a expressão dar uma borla, porque acho que não é a expressão mais adequada, e foi a que me surgiu aqui na cabeça, mas eu acho que a expressão é ter um nível de acessibilidade um bocadinho maior. E nós explicámos a esse cliente que esse nível de acessibilidade que está à procura, nós só temos para clientes avançados e para clientes de projeto no âmbito do projeto. E que não é por mal. É porque se nós queremos garantir a sustentabilidade do nosso negócio e, acima de tudo, a sustentabilidade anímica das nossas equipas, temos que proteger o nosso tempo. E, obviamente, as pessoas não reagiram bem, já ouvimos algumas vezes, eu pelo menos já ouvi algumas vezes, assim, respostas um bocadinho mais tortas. Imagino que o que vai na cabeça das pessoas seja, pois, começam a crescer e têm a mania e tatatá. É normal, faz parte de qualquer negócio. É perfeitamente normal. E, obviamente, que o facto de eu não estar tanto tempo no operacional jurídico não tem a ver só com o facto de não ser aquilo que eu gosto mais de fazer, é porque efetivamente eu não tenho tempo para estar ali. Ora, se eu não consigo ter tempo para às vezes ajudar as nossas equipas em algo que eu sei que até seria útil, como é que eu poderia estar a dedicar esse tempo a uma lead que ainda não é cliente? Rafael, mas isso faz parte do processo comercial. Concordo. Mas esse processo comercial não é resolver o problema da lead. Esse processo comercial é esclarecer a lead se eu vou conseguir resolver o problema depois dela se tornar cliente. E esse tornar cliente é simplesmente adjudicar um serviço. Agora, como é que nós garantimos que acrescentamos valor a estas leads que têm uma necessidade imediata? Ter um bom processo de entrega. Eu não posso demorar 3 semanas a entregar e achar que estou a resolver problemas a pessoas. Há alguns serviços que vão demorar 3 semanas. Claro que sim. Mas a maioria dos serviços, nomeadamente dos one-timers, provavelmente em 3 a 5 dias úteis eu consigo entregar. Vai depender de equipa para equipa. Esse é o nosso compromisso aqui. E 3 a 5 dias úteis é aquilo que nós admitimos que para os one-timers é suficiente. Há alguns casos excepcionais? Se por culpa do cliente, pagará uma taxa de urgência. Claro. Porquê? Porque se eu tenho que comprometer a minha equipa para conseguir priorizar aquele trabalho, eu vou estar a prejudicar outros clientes. Então, para prejudicar os outros clientes, tem que haver alguém que esteja disponível para pagar mais. E atenção que este prejudicar os clientes é um prejudicar... O cliente não vai receber fora do tempo que ficou orçamentado porque alguém pagou mais. Não é isso que eu estou a dizer. O que vai acontecer é que eu vou ter que exigir mais da minha equipa para conseguir entregar ao cliente que já tinha adjudicado e ainda ao cliente que quer adjudicar com taxa de urgência. Por isso, isto é obviamente muito complexo. Partilhei aqui muito da realidade do nosso negócio. Para quem tem escritórios, eu acho que isto deve servir como apenas uma ideia, não como uma fórmula ou como um guia, nunca. Aquilo que eu partilho aqui nunca é uma fórmula, de maneira nenhuma, são apenas formas de pensar e acabei por vos passar aquilo que é a nossa estratégia de leque de serviços e produtos, que acredito que é bastante razoável
e bastante fácil de implementar na maioria dos escritórios. Eventualmente, na maioria dos escritórios até é mais fácil, porque como a equipa é mais pequena, o raciocínio é simples. Têm que cortar em tudo que a vossa equipa não consiga entregar. Simples. É só isto. Ok? Foi isto. Obrigado por estarem aí desse lado em mais um episódio. Até ao próximo episódio, que vou gravar muito em breve. Não sei se ainda gravo hoje ou não. Um abracinho, portem-se bem.